Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer, antes de tudo, o IDP, o ICJP, o CIDP e a FGV pelo convite. Queria cumprimentar as autoridades presentes, na figura do ministro Luiz Roberto Barroso, a quem agradeço a presença, Luiz Felipe Salomão, que acho que acaba de deixar. No fundo, nós estamos sob efeito, mais do que o efeito Bruxelas, o efeito dominó, que nos afeta o almoço. E eu acho que isso, eu agradeço muitíssimo que vocês estejam resistindo ao efeito dominó aqui nesse momento. Queria cumprimentar também meu colega de governo, o ministro Vinícius Carvalho, da CGU, e meus colegas de mesa, na figura do professor Francisco Callejon. Veja, eu vou, de certa maneira, vestir a carapuça, que eu acho que me é oferecida, já que, de certa maneira, eu, pela Secretaria de Políticas Digitais, e a Estela, pelo Ministério da Justiça, temos coordenado a intervenção do governo na questão do debate de regulação de plataformas, especialmente num contexto que eu acho que vale a pena ser salientado, em que a Câmara dos Deputados sinalizou muito claramente o desejo de avançar na apreciação do projeto 2630, já na posse dos presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Na verdade, acho que desde a posse, do momento em que, do discurso do presidente do Senado, na posse do presidente Lula, já em 1º de janeiro. Portanto, nós estávamos sob um claro sinal do Congresso Nacional em querer avançar na questão do 2630. Nós tivemos os episódios do 8 de janeiro e, rapidamente, o governo teve que se organizar para levantar contribuições para esse debate. Qual que foi o nosso objetivo ao preparar essas contribuições? É que o projeto 2630 pudesse ser um início robusto, digamos assim, passos em terra firme na direção de uma regulação de plataformas consistente em relação a alguns objetivos. E acho que vale a pena mencioná-los, porque eles, de certa maneira, vão nos permitir responder se a carapuça serve ou não em relação àquilo que a Mariana dizia como um dos aspectos do efeito Bruxelas, que é essa dimensão de influência legislativa. Eu diria que o problema central que nós estamos buscando enfrentar são as externalidades negativas do modelo de negócio das plataformas no ambiente informacional, especialmente em relação à realização de direitos individuais e coletivos, né? E, quanto a isso, portanto, isso se afeta a partir de conteúdos ilegais, mas também da disseminação de conteúdos danosos, ainda que não ilegais, mas com efeito e impacto em relação a direitos fundamentais. Acho que aqui vale uma nota de rodapé, porque nós temos que falar em democracia, e nós temos que falar na proteção à democracia como um elemento fundamental desse debate. Não é fácil falar dentro de um parâmetro de uma discussão de parâmetros internacionais em relação à liberdade de expressão. Nós temos visto, vários de nós aqui participaram do debate na Unesco, em relação a guidelines para a regulação de plataformas, e havia um questionamento de organizações de liberdade de expressão, afirmando que proteção à democracia não está previsto como uma das hipóteses de restrição à liberdade de expressão no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Eu acho que é um entendimento restritivo do pacto, e acho que a jurisprudência farta, tanto na Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto em relação à jurisprudência do STF, STJ e de outros tribunais brasileiros, mostrando que há um falso dilema aí. Eu destacaria, portanto, a noção da dimensão coletiva da liberdade de expressão, que ela está ressaltada desde 1985, na opinião consultiva número 1 no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que destaca o direito de a sociedade estar bem informada como um elemento fundamental do direito à liberdade de expressão e acesso à informação. Essa dimensão coletiva da liberdade de expressão tem sido reafirmada em decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e tem servido, inclusive, de debate em jurisprudência já consolidada no Brasil, e acho que ela é um dos elementos, ao proteger o direito da sociedade estar bem informada, é que a gente diretamente impacta na proteção à democracia. Parece um debate talvez um pouco abstrato para quem está discutindo o efeito Bruxelas, mas me parece fundamental para a gente entender por que apontamos e trouxemos alguns elementos em discussão, na verdade já aprovado DSA, foi aprovado em novembro, para a proposição brasileira do 2630. Eu acho que vamos pegar o episódio do 8 de janeiro. O episódio de 8 de janeiro e a relação com as plataformas digitais.
nós podemos entendê-lo sob dois ângulos e acho que a gente deve fazê-lo sob os dois ângulos. O primeiro é de como a disseminação de conteúdo, de promoção direta a um golpe de Estado e de incitação ao golpe de Estado circulou livremente nas plataformas. Quanto a isso, várias entidades da sociedade civil já tinham alertado em julho de 2022 que as plataformas não tinham políticas adequadas para lidar com aquilo que eu, na condição de sociedade civil naquela época também, chamávamos de sublevação contra a ordem democrática. E entendendo que este era um elemento chave e constitutivo para a proteção da democracia no Brasil, aquilo se anunciava a partir de outubro e aquilo precisava ser enfrentado diretamente pelas plataformas como um elemento chave. Houve uma percepção de que, na verdade, curiosamente, porque depois a situação se inverteu, quem tinha a melhor política naquele momento para lidar com isso era o Twitter. E aí, o que aconteceu a partir de 8 de janeiro, portanto, dialoga com esse elemento. Mas é preciso também entender que não se explica o 8 de janeiro sem 4 ondas de desinformação. Desinformação sobre o sistema de votação de urnas eletrônicas, desinformação sobre o papel do TSE e do STF nos últimos anos, especialmente no processo eleitoral, desinformação sobre o próprio processo eleitoral de 2022, sem falar em desinformações específicas sobre os candidatos, nesse caso, o presidente Lula, especialmente afetado. Então, essa percepção de que combinam-se discursos ilegais e discursos danosos, ainda que não ilegais, mas com impacto em direitos fundamentais e com impacto na democracia, nos fez buscar referências de qual arranjo seria mais favorável para fazer com que respondesse aquele objetivo que eu citei no começo da minha fala, de que o projeto 2630, uma vez apreciado pela Câmara, pudesse estabelecer como um projeto robusto, um forte primeiro passo nessa discussão e em relação a cumprir esses objetivos. Nos parece que a combinação de avaliação de risco sistêmico, com medidas de obrigação de atenuação desses riscos sistêmicos e com obrigações de auditoria externa e combinada com um processo de regulação direta, ou seja, os mecanismos o próprio objetivo de avaliação de riscos sistêmicos e atenuação e os mecanismos de enforcement desse sistema, eles são soluções adequadas, coerentes e talvez a melhor solução que temos à mesa em debate para enfrentar esse conjunto de problemas que eu havia listado. Ele dá boa resposta a essas externalidades negativas do modelo de negócio no ambiente informacional, ele é um modelo flexível, dado que ele permite que ele vá acompanhando para e passo a evolução tecnológica, e ele traz uma série de, vamos chamar aqui de externalidades positivas, de benefícios, um benefício político, no sentido de que facilitava a aprovação, é um modelo que já estava de certa maneira desenhado, que as empresas já têm que obedecer esse modelo a partir agora de agosto, setembro, na União Europeia, e ele, portanto, facilita a aprovação, e facilita o compliance e o enforcement desses elementos, dado que nós temos condição de avançar em diálogo com a União Europeia. Eu, 2 semanas atrás, estive numa reunião da OCDE e estava presente o representante da DG Connect, da Comissão Europeia, que é responsável pela implementação do DSA na União Europeia. Ele dizia, nós entendemos a avaliação de risco sistêmico como o coração do DSA. E entendemos que, não à toa, o pontapé de implementação do DSA se dará em final de agosto, começo de setembro, quando as empresas têm que apresentar o seu primeiro relatório de avaliação de riscos sistêmicos e, de certa maneira, esse é o kick-off, né? o pontapé inicial da implementação do DSA, acho que não à toa. É evidente que, como apontou a Mariana Valente, esse modelo, para funcionar, depende de uma entidade autônoma de supervisão, com atuação constante e diligente em relação ao acompanhamento, tanto dessa avaliação de riscos sistêmicos quanto de sua atenuação. Nós entendemos que o Brasil tem todas as condições de fazer isso e de implementar uma entidade autônoma de supervisão com este papel. Veja, o governo nunca propôs uma entidade que tivesse papel de avaliar discursos individuais, de avaliar o conteúdo de XYZ. Nós entendemos que a avaliação de conteúdo deve se dar por parte das próprias empresas, por mecanismos de autorregulação e pelo judiciário. Mas entendemos que as obrigações que as plataformas passam a ter, segundo o novo regulamento, e especialmente nesse caso, esse mecanismo de avaliação, atenuação e auditoria sobre a aplicação dessas medidas de atenuação sobre riscos sistêmicos, ela
precisa de uma entidade autônoma de supervisão e foi nessa direção que a gente propôs. O Congresso discute esse elemento nesse momento. Nós percebemos, evidentemente, que um dos elementos que se coloca como barreira é porque o Brasil não tem um candidato natural a essa função, dado que nós não temos, diferentemente da Europa, uma tradição de regulação de mídia que passa por elementos de liberdade de expressão, de proteção de direitos, de democracia, mas nós entendemos que é possível tanto adaptar estruturas já existentes, quanto apontar na direção de uma nova estrutura institucional, tomando cuidado para, como apontou a professora no debate anterior, nós não criamos uma dispersão em termos de função regulatória muito grande. Eu agradeço a possibilidade, então talvez a resposta em relação ao efeito Bruxelas, vou deixar na mão de vocês, de interpretação da minha fala, mas chamaria atenção como elemento a mais para entregando em relação a isso, a noção de dever de cuidado e as noções de responsabilidade que nós trazemos para a discussão, elas são bastante diferentes da questão que está em discussão na União Europeia. Talvez, em parte, a discussão de dever de cuidado se dialoga mais com o efeito Londres, a discussão de responsabilidade, ela talvez seja um efeito Brasília, quem sabe, daqui a alguns anos, daqui para fora, dado que acho que são, enfim, tem aspectos, tem particularidades que daí mereceriam outro debate. Muito obrigado.